É eu mesmo? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudando a coisa do Cordeiro do Pai Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. O irmão Wesley, Arthur, a irmã, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Satisfação imensa estar com vocês. Amados, abra o Santo Livro na terceira epístola do apóstolo João. Quem já leu essa epístola aqui toda? Quem já leu a Bíblia toda, certamente já leu, né? Mas quem já leu essa epístola aqui toda? Levanta a mão. Quem já leu? Toda. Essa igreja é bereana mesmo. Louvado seja o nome. Mas você que não leu, você vai ler hoje em nome de Jesus, amém? Você vai poder falar, eu li essa epístola toda. Diz assim o Santo Livro, aleluia. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois bem senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se o caminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos os que forem com eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, jamais imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele. Inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos. E sabes o que o nosso testemunho é verdadeiro. Há ainda muito que eu gostaria de dizer, todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. Amém, amado? Tenha bondade em nome de Jesus. Aleluia.
Olha, duas coisas que me faz tremer, é pregar e frio. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo é difícil, hein? Sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco está suando. Oi? Não vou tentar ser mais presbiteriano hoje. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos ver se o tempo é oportuno para que a gente possa abordar talvez essa segunda carta, né, mais curta das Escrituras, que a primeira carta é a segunda de João, é a mais curta das Escrituras, e essa terceira, ela tem uma demanda de ensino que é muito importante para a vida saudável da igreja. E talvez eu esteja equivocado, e talvez essa possa vir a ser uma das deficiências da nossa congregação em especial. Porque, se você bem percebeu, se você já leu atentamente, já estudou, se aprofundou um pouco mais nessa epístola, o apóstolo aqui, ele está tratando da importância da obra missionária da igreja. O trabalho missionário, a ação missional da igreja na terra é de suma importância. Por quê? O movimento de Deus a partir dos profetas, dos reis, dos sacerdotes e depois da encarnação do verbo, o movimento de Deus na terra, a partir do verbo encarnado, ele estabeleceu-se em 3 anos no ministério de Cristo. Cristo assunto, ele passa o bastão para a sua igreja. Ele passa para os apóstolos para os cristãos do primeiro século, do segundo século, terceiro, Inquisição, século 16, 17, 18, 19, e aqui estamos nós. E independentemente do que a igreja passou, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja universal de Cristo, não essa outra. A igreja universal de Cristo, ela jamais parou com a obra missional. A obra missionária da igreja, de maneira nenhuma, ela pode ser arrefecida no seu movimento. Nós temos que discernir a importância da obra missionária da igreja na terra. Porque quando Cristo ele se manifesta a seus discípulos glorificado, João relata que ele realizou alguns outros milagres que, se pegasse todas as literaturas da terra, não teria condição de monografar. Não teria condição de relatar os feitos que Jesus fez. E antes de ele ascender os céus, ele dá um mandato para a igreja. Ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. E que ordem é essa? Alguém se habilita? Ide pregando. Não, grita! Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Então, a ordem imperativa de Jesus é essa sua igreja. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por todo mundo e pregai o evangelho, e escolha o diácono Jorge. Olhe para Jaqueline, porque ela é mais bonita. Não, a toda criatura, mano. Glória a Deus. A toda criatura. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. É homossexual, não interessa. É bissexual, não interessa, pregue. Amém. É traficante, não interessa, pregue. É ladrão, não interessa, pregue. Então Jesus, ele nos impulsiona a pregar o evangelho, amado. Amém. Glória a Deus. É impossível um nascido de novo conter-se numa oportunidade de pregar e não pregar. Ele quase que infarta. Se ele tiver uma oportunidade de pregar e ele não pregar, ele passa mal, ele infarta. Porque, lembra dos apóstolos?
foram açoitados, ficaram presos, foram subjugados. E alguém falou para ele: não pregue mais nesse nome aqui. Não fale mais de Jesus aqui. O que eles fizeram? A Bíblia diz primeiro, eles saíram dali saltitantes, jubilosos, alegres, ditosos, porque eles não se viam dignos de serem açoitados pelo nome do Senhor. Nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Nos é imposta essa obrigação de pregar o nome de Jesus. Nós devemos pregar. Nós devemos evangelizar. Por isso que eu disse que talvez essa seja uma das deficiências da nossa congregação. O ato de evangelizar, sair. Nós fazemos isso. Mas devemos fazer com foco, com objetivo e consistência, frequência. Isso tem que ser comum. Evangelizamos no nosso trabalho, no mercado, em qualquer oportunidade, sim. Mas aqui nessa epístola fala da obra missionária, de enviar. E de quem não tem as capacidades para ir sustentar quem vai. Porque é isso que está relatado aqui. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é nós discernirmos essa importância que nos é imposta da obra missionária da igreja. Torno a repetir. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Romanos 1:14, Paulo disse: eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha só o leque. Como é que ele vai abrindo? Paulo, em outras palavras, ele está falando: eu devo a toda a raça humana pregar o evangelho. Ele diz: e assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, e a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está falando: eu não tenho vergonha, eu não tenho nenhuma dificuldade, e eu sou o devedor, tanto de gregos, bárbaros, sábios, ignorantes e doutos. Eu devo a eles a resposta que eles precisam. E qual a resposta que a sociedade precisa? É o evangelho, amado. É o evangelho. A psicologia não está conseguindo responder os anseios da sociedade. As ciências humanas não estão conseguindo responder os anseios da sociedade. A tecnologia não está conseguindo responder os anseios da sociedade. O recurso financeiro não está conseguindo responder às demandas da sociedade. A beleza, a customização de tudo aquilo que sobrevém em nós e para nós não está saciando os anseios da sociedade. Só o evangelho pode suprir o anseio do mundo, da terra, de todo aquele que crê. Só o evangelho. Dá um pouco mais de peso, por favor. Só o evangelho. Só o evangelho. Só o evangelho. Só o evangelho. Nós devemos pregar. Nós devemos pregar. Eu preguei uma mensagem aqui: nós somos devedores. Somos devedores. Romanos 10:13 diz assim em diante: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Logicamente, dentro da teologia, não é simplesmente o ato de alguém falar: não, eu creio em Jesus. Não é isso. Tem coisas correlacionadas ao crer. Mas quando o evangelho vem a alguém, se requer uma resposta àquele que recebe o evangelho. Então é isso que o texto aqui quer dizer. E o texto continua: pois como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir se não há quem pregue?
vão se converter se ninguém for lá? Como que eles vão se arrepender se ninguém anunciar? Como que eles vão entender que são pecadores se um missionário, um cristão, uma cristã, uma mulher de Deus, um homem de Deus, for lá naquele lugar e falar que Jesus Cristo é o Senhor? Como, irmão? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Igual nós fomos ontem lá em Mauá. Mauá é o distrito de Magé, onde impera uma religião de matriz africana, que é a maior da nossa cidade. Eu não estou falando quantas pessoas, estou falando a religião em si. E por que esse avanço? Por que esse movimento? Por que as trevas, de alguma maneira, estão avançando e a luz recuando? Por que esse avanço? Porque ninguém lá, de fato, prega o Evangelho. E as que têm, distorcem o Evangelho. Aí as escrituras dizem, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas novas. Como? Como que eles vão ouvir? A Bíblia diz para a gente pregar insta em tempo e fora de... Ou seja, pregar a todo momento. Certo pregador, certa feita disse, ele falou assim: amados, viva o Evangelho. Quando oportuno, pregue. O que ele queria dizer? A despeito de uma oportunidade em púlpito, congregação ou missão, viva o Evangelho. Tendo oportunidade, pregue o Evangelho. Nós devemos pregar. Então nós temos que ter essa importância. E depois eu vou deixar até gravado aqui. Nós vamos fazer uma reunião aqui ministerial para, de fato, a gente ratificar isso, amado. A questão do evangelismo congregacional tem que ser uma frequência nessa congregação, amado. Tem que ser uma frequência nessa congregação. Nós devemos sair, nós devemos evangelizar, devemos, de fato, sair por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar, mano. Então essa epístola trata disso, mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero que alguém me ajude aí lendo 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 16. Em alto e bom som. Amém? Pode ir. 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Pois o quê? Pois me é imposta essa obrigação. Continua. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Só um momento. Toda vez que um judeu declara ai de mim, é um oráculo de maldição, tá? Então ele está falando, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Continua. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar
a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém. Olha o que ele diz. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E ele diz lá no início: porque se anuncio, não tenho do que me gloriar. O que ele quer dizer, amados irmãos? Que não há mérito em homem algum anunciar o Evangelho. Que o Evangelho, amados irmãos, é ação única, unilateral, exclusiva, individual, soberana de Deus para o homem. É Deus se fazendo carne, morrendo naquela cruz, ressuscitando dentre os mortos e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Alguns não interpretam muito bem essa passagem aqui, que Paulo diz que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, ele se fez dos gentios, ou seja, dos que não estavam debaixo da lei, para ganhar esses que não estavam debaixo da lei, ele se fez fraco para ganhar os fracos. Tem muita gente que interpreta de maneira equivocada esse texto aqui, como que, por exemplo, vamos fazer não sei se esse ano ou no ano passado, isso era, talvez há 10 anos, quase que impensável ser feito. Vamos criar um grupo aqui e vamos pegar instrumentistas, músicos que estão bem instruídos no tocante à escola de samba. Vamos formar aqui uma equipe de escola de samba e vamos fazer um grupo de escola de samba e vamos evangelizar no carnaval. Para a gente ganhar quem está lá no carnaval. Tocando samba cristão. Na Assembleia de Deus. Quando eu ia na praia lá em Cabo Frio, tem 10, 15 anos atrás, todo ano tinha uma igreja que montava um palco lá que eles ficavam fazendo evangelismo lá, mas dessa maneira também, seguindo o mesmo ritmo. Mas aqui Paulo falou que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez daqueles que não têm lei para ganhar aqueles que não têm lei. Então a gente pode se fazer de sambista para ganhar os sambistas. Então eu também posso me fazer de homossexual para ganhar o homossexual. Longe de mim tal coisa. Como isso? A Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Glória a Deus. A Bíblia diz que concórdia há entre Cristo e Belial. Que aliança tem a justiça com a injustiça? Que aliança tem a luz com as trevas? Então não há, amados. Não há. Primeiro que o reino de Deus, amados irmãos, ele é totalmente averso a essa sociedade. No reino de Deus, o grande é pequeno, o pequeno é grande. No reino de Deus, o primeiro é último, o último é primeiro. No reino de Deus, o líder não é para ser servido, é para servir. É totalmente oposto. Por isso que eles não entenderam o Messias. Por isso que eles não entenderam o Messias. Que eles esperavam esse. Então as pessoas, já levadas pelas suas próprias concupiscências, amados irmãos, vão torcendo a palavra, vão indo além daquilo que está escrito. Então esse texto aqui não quer dizer nada disso. Da gente se amoldar. A Bíblia diz o que, amado? Romanos 12. Alguém cita? E não vos... O original quer: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não é pegando um grupo de irmãos e tocando, amados irmãos,
samba cristão, que a gente vai ganhar o cristão, vai ganhar os sambistas lá fora. A gente vai trazer pessoas para o reino de Deus pregando o Evangelho. O Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho. Porque foi assim que Gaio foi ganho para Cristo. Foi assim que Gaio se converteu. Porque alguém foi lá e pregou o Evangelho para Gaio. E agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. Só para que você possa ter uma consciência do fato. João era o único apóstolo do colégio apostólico vivo. E João, nesse período aqui, certamente ele estava em Éfeso. E ele, quando não pregava, ele enviava pessoas e ia fundando igreja. Igreja não era como é hoje, templos, megatemplos. A igreja, ela nasceu em casas. Em casas. Como nasceu essa congregação aqui e tantas outras? Como nasceu a de Cabo Frio? Nasceu em casas. E eu já disse, torno a repetir, que eu acredito que a igreja acabará da mesma forma. Porque ela nasceu debaixo de perseguição e possivelmente o fim da consumação do século, não da igreja. Aleluia. A igreja, a semelhança do seu Senhor, ela vai ganhar a eternidade. Ou melhor, a igreja em Cristo Jesus já tomou posse da eternidade, amado. Em Cristo, em Cristo. Então o fim da consumação desse século também será debaixo de perseguição. E já está começando levemente na nossa nação. Porque o pastor, lá em Itaboraí, passou hoje de novo no jornal. Passou hoje novamente no jornal. Usou palavras, talvez não bem colocadas. E o Ministério Público está pedindo uma retratação pública dele durante um mês. Uma indenização de R$300 mil. Então já está começando, amado. Já está começando. Já está chegando aqui. Que a gente já está sendo cerceado por aquilo que a gente fala. Então, o que estava acontecendo aqui? João, ele fundou uma igreja e tinha alguém lá muito influente por nome de Gaio. Certamente um empreendedor, um comerciante, alguém que tinha um poder aquisitivo um pouco confortável. E estabelecendo essa igreja, não dá para saber de maneira teológica aonde era essa igreja, por isso ela é conhecida como uma epístola geral. Tinha um representante dessa congregação por nome de Diótrefes. Nome diferente, né? Que certamente era judeu, porque esse nome é um nome judaico. E Gaio, ele já era gentil. E sendo esse a liderança dessa congregação, quando João enviava um missionário lá, e Gaio recebia na sua casa, e Gaio dava todo o amparo missional, e Gaio sustentava e acolhia esses missionários, e quando esses missionários iam para a igreja pregar, falar de Cristo, da boas novas, Diótrefes, que era o representante, o líder, o pastor, possivelmente daquela igreja, ele repudiava, ele impedia que aqueles missionários chegassem lá. E aí Demétrios, que também fazia parte daquela congregação, escute, todo pastor tem um olho na sua congregação, saiba disso, tá? Todo pastor, ele tem alguém que o representa na sua ausência. E ele, de fato, vai relatar tudo para o seu pastor. E Demétrio era um desses. Demétrio certamente relatou para João, João escreveu, entregou a Demétrio e Demétrio entregou a Gaio, para relatar tudo aquilo que Diótrefes estava fazendo na congregação. Porque Diótrefes era o tipo de cristão que queria ser o centro das atenções, o para-raio, a influência maior. Ele que discernia tudo e não as escrituras sagradas. Então, João, ele relata aqui coisas interessantes para a gente aprender e dissecar. Na versão King James diz assim, no versículo 1 a 4. O presbítero, no caso aqui, o presbítero aqui é ele. Olha a humildade de João, já aprendo aqui. Que ele poderia falar. Ele poderia falar, sou eu, o apóstolo João. Sou eu aquele discípulo muito amado. Não, mas ele fala, o presbítero. Tinha muitos presbíteros. E aqui já outra coisa também. Hoje nós temos essa questão de... Hoje que eu digo nós, a sociedade. Hierarquia, né? Como se fosse patente, bigode grosso, né? Hierarquia.
Fulano de tal é presbítero. Fulano de tal é pastor. Fulano de tal é bispo. Fulano de tal é obreiro. Fulano de tal é diácono. Como se fosse um exército que vai. Tem ainda, né? Aí tem aqueles que se formaram lá nos Estados Unidos e vêm com diploma. Doutor em divindade. Olha isso. Misericórdia. Só título. Só títulos. Porque pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ele utilizou palavras gregas diferentes. Mas é a mesma coisa. E todos os demais apóstolos não tinham essa prepotência. O que eles mais falavam que eles eram servos do Senhor, amado. Então no reino de Deus não tem maior e nem menor. Maior é Deus, poderoso é Deus, grande é Deus, soberano é Deus, amado. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Então aqui nós já aprendemos com João a humildade. O presbítero é ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, ora na expectativa de que tenhas boa saúde. Não se sabe se Gaio estava com algum problema de saúde. E ele diz, e que sejas bem sucedido em tudo em que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois sentias, temos júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Então não há alegria maior para um pastor saber que a sua congregação, que seus filhos na fé estão andando na verdade, que estão obedecendo à palavra de Deus, que estão crescendo na graça e no conhecimento, que de fato estão andando, amados irmãos, de glória em glória. Não há alegria maior de entender que os filhos estão andando na verdade. E essa verdade que João aqui, ele está relatando, não é uma verdade relativa, é uma verdade objetiva, única e exclusiva. E o nome dessa verdade é Cristo Jesus. Cristo. Só tem como andar na verdade se passar pelo caminho. E não tem como atingir a vida se não trilhar o caminho andando na verdade para chegar à vida. E essa verdade é Cristo Jesus, amado. É o Evangelho. Nós devemos discernir isso. O Evangelho de João 17:15 diante diz, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Olha a obra missional aí. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sejam santificados aonde? Na verdade. Aonde que Gaio estava andando? Na verdade. Aonde que nós devemos andar? E quem é a verdade? Cristo Jesus, amado. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E quem são esses? Somos nós. Que pela palavra que alguém pregou, nos alcançou e nós cremos nele e por isso nós estamos aqui. Por isso que nós de fato devemos zelar por andar na verdade. João ele disse assim na sua epístola, 1 João 2,6: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João 1,5 em diante diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trava alguma. Se dissermos que temos comunhão com eles, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem de fato anda na verdade tem comunhão. Deótrefes, ele não tinha comunhão, por isso que ele impediu os missionários. Porque o evangelho dele era o evangelho exclusivo, não
aquele que agrega as pessoas ao reino de Deus, mas aquele que expele as pessoas para o reino de Deus. Note que João ele tem um conhecimento de que Gaio ele estava andando na verdade, não somente Gaio, mas outros irmãos. Billy Graham, certa vez, ele disse que nós devemos ser a Bíblia que o mundo lê. Sabia que as pessoas não reparam? E Billy Graham falou, nós devemos ser a Bíblia que o mundo vai ler. Porque, amado, o ímpio jamais ele quer a palavra de Deus, ele quer fugir da palavra de Deus. O homem em pecado, a semelhança de Adão, Gênesis 3:8, ele quer se esconder quando ele ouve a voz de Deus ecoar. Ele quer se esconder, porque ele sabe que está em pecado. Então, quando ele vê bons testemunhos, ele vai falar, ali vai um servo de Deus. Por exemplo, hoje eu estava vendo noticiário, um pastor foi preso hoje, porque em 2016 ele agrediu o seu próprio filho de 2 anos e deixou tetraplégico, com deficiência intelectual e cego. Estava foragido, mas era pastor. Houve uma denúncia, falaram que aquele homem que agrediu essa criança estava pastoreando, ele indo para a igreja. Ele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... mas ele vai para o Xilindró. Como é que um homem desse, irmão, que anuncia as boas novas, tem a coragem de agredir uma criança de 2 anos a ponto de deixar cega com deficiência intelectual e tetraplégica? Aí as pessoas veem isso daí, as pessoas leem esse tipo de Bíblia e falam, aí, melhor ficar do jeito que eu estou. Se é para ser crente igual ele, melhor ficar do jeito que eu estou. Sou menos pior do que isso daí. Então, amados, pessoas observavam Gaio, pessoas nos observam. Por isso, de fato, nós devemos andar na verdade. Caminhar na verdade. Outra coisa que João, ele relatou aqui, que a gente também tem que ter uma sensibilidade aqui, ele falou, versículo 2, preste atenção. Amado, oro na expectativa, ele está orando. Oro na expectativa de que tenhas boa saúde, ou seja, nós devemos orar por aquele que nós amamos, que está com algum tipo de enfermidade. Ele ora para que Gaio tenha boa saúde e que seja bem sucedido em tudo em que empreenderes. Ele está falando, eu oro pela sua saúde e eu oro para que aquilo que você faz, aquilo que você trabalha, você cresça também. Desenvolva a sua profissão. Não é pecado orar para que alguém cresça profissionalmente. E por que João ora para que Gaio tenha boa saúde? Porque ele fala também, assim como vai próspera a tua alma. Então Gaio ele era próspero de dentro para fora, não de fora para dentro. A prosperidade do crente, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, João está falando, eu oro, Gaio, para que assim como vai a tua alma, o teu espírito, a tua fé, a tua consciência cristã, aquilo que você recebeu de Jesus, aquilo que de fato você recebeu dos apóstolos, de mim, assim como você cresce na fé, eu oro também para que a sua saúde se desenvolva e o seu trabalho também cresça. Para quê? Para que você continue ajudando a obra missionária da igreja. Então não é pecado. E aqui também, de curva, ele estava dando ali uma cutucada no gnosticismo, que dizia que a matéria é má e o espírito é bom, tal do docetismo, o dualismo de Platão. Então ele estava de alguma maneira ali cutucando, botando dentro da ferida. Mas não é pecado, porque a gente tem quase que a quedinha de que todo rico ele é ali alguém que não é fiel a Deus. E não é bem assim. A questão não é ter o dinheiro, a questão é o dinheiro nos ter, amado. O dinheiro não deve ser o nosso Senhor, o dinheiro tem que ser o nosso servo. Quando o dinheiro é nosso Senhor, ele se torna Deus sobre nossas vidas. Agora, quando o dinheiro é nosso servo, amados irmãos, a gente vai utilizar isso para o reino de Deus, para o reino de Deus avançar. Porque a grande questão é que as pessoas estão idolatrando o dinheiro. Entendeu?
Não é pecado ser rico, ser próspero. A questão é, você se deixa levar pelas riquezas? Você se deixa levar por aquilo que Deus está te concedendo? Porque tudo que a gente tem, amado, provém de Deus. Tudo. Mas a questão é, nós não deixamos ser levados pela posição. Gaio não se deixou. Davi não se deixou. Outros irmãos não se deixaram. José de Arimateia não deixou ser levado pela riqueza. Entendeu? Alguém lê para mim, por gentileza, 1 Timóteo 6, 6 em diante. Quem achou pode ler. 1 Timóteo 6,6. Isso. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça. Só um momento. Fugir do quê? Que coisas? Do amor ao dinheiro. Continua. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Pula para o 17, varão. E vai até o 19, por gentileza. Manda aos ricos deste mundo. Manda quem? Aos ricos deste mundo. Que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém. Se Paulo escreveu isso para Timóteo, e Timóteo era um jovem pastor, significa que possivelmente na igreja que Timóteo pastoreava, tinha pessoas de condição. Então, Paulo estava instruindo a Timóteo a instruir os cristãos que eram bem financeiramente, que não se fiassem, que não depositassem a sua esperança na riqueza, mas sim no Senhor. Então ele diz para que eles sejam generosos, que façam o bem e se enriqueçam de boas obras. Por quê? Se ele não tem condição de ir, ele vai ajudar quem pode ir. Mas a confiança dele não está naquilo que ele tem, mas naquilo que Deus fez por ele na cruz e deu a ele a vida eterna. Porque Jó era rico, perdeu tudo, mas não perdeu a fé, amado. Não perdeu a fé. E Jó relatou isso aqui, isso está escrito: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o quê? Deu. O Senhor o quê? Deu. Não, ele primeiro deu. Lembra que eu falei? Tudo que nós temos e somos provém de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós não trouxemos nada para a terra. A gente veio para cá nu, sem dente e careca, a maioria de nós. Alguns mais afeiçoados, bonitinho, na cabelo, tá, aquela coisa toda. Você veio com cabelo, mano? Veio com cabelo. Bonito também era mais difícil, né? Mas o Senhor vai te dar um corpo glorificado, vai ficar bonito. Então a
gente não tem mérito em nada, mano. Em nada. Em nada. Então a gente não deve depositar a nossa confiança na riqueza. E João ele está instruindo a Gaio que ele pode ser bem-sucedido, que ele pode ser um empreendedor, bem-sucedido, rico, e que ele é generoso, ajuda a obra missionária, e que ele permaneça andando na verdade. Verdade. Versículo de número 5 da Epístola de João. Volta para lá. Se você já está aí, continua. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os caminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Então, o que estava acontecendo aqui? Alguns irmãos foram enviados. Gaio acolheu esses irmãos. Gaio proveu sustento a esses irmãos. Eles voltaram para João e deram notícia, olha só. Gaio nos recebeu bem. Gaio proveu o nosso sustento. Gaio proveu bem a nossa viagem. Gaio proveu bem todos que estavam conosco. Gaio de fato é um cristão genuíno. Gaio não é vaidoso. Gaio não é prepotente. Gaio não é orgulhoso. Gaio não se fia nas riquezas que ele possui. Gaio não se fia na sua profissão. Gaio não se fia em nada. Onde que Gaio se fia? Em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Ele é um cristão genuíno, verdadeiro, e ele ajuda o reino de Deus a avançar. Olha que coisa interessante. João diz: tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno. Modo digno aqui que João está falando, olha só. Gaio, se possível, faça o máximo para esses cristãos que foram aí, tenham sustento suficiente para que eles preguem o evangelho sem pesar algum. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Porquanto foi por causa do nome que saíram. Nome na sua Bíblia aí está com letra maiúscula ou minúscula? Na minha Bíblia aqui está com letra maiúscula. Oi? Do nome de quem que ele está falando aqui? Do nome de Jesus. João, sendo um judeu, e o judeu ele tem por temor não falar o nome de Deus em... Então ele fala, foi por causa do nome que esses missionários saíram. O nome de Jesus. Quando eu li isso aqui, sabe o que me veio no espírito? Nós devemos respeitar a santidade de Deus, amado. Respeitar a santidade de Deus. Porque quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Oi? Vai. Santificado seja o teu nome. Mas Deus já é santo. O nome de Deus é santo. O que ele estava ensinando na oração? Que a partir da nossa conduta nós vamos glorificar o nome de Deus, amado. E esses missionários aqui, eles não foram por causa do dinheiro. Eles não foram por causa da condição financeira. Eles não foram porque Gaio, de fato, os sustentava e provia. Eles não foram porque Gaio sustentava a ida e a volta. Eles foram por causa do nome de Jesus. Eles não estavam interessados em ouro, prata e riqueza. Eles estavam interessados em anunciar o reino de Deus, amado. Estavam interessados em anunciar o reino de Deus. Sendo assim, devemos acolher todos os que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Porque ele diz aqui, ó, no 7 ainda, sem aceitar nada dos gentios, nada dos ímpios. Eles não queriam nada que era ou que poderia ser de recurso não consagrado ao Senhor. Aí volta para a situação do pastor. Esse evento que aconteceu lá é com dinheiro público. E geralmente, tudo que é tratado na política,
E com o dinheiro público, tem trambique ali. Mas os cantores gospel, vamos lá, pô. Vou receber 80 mil, eu prego, eu canto. Ué, vai me pagar? Vou. Se vai me pagar, que mal tem? Numa tradução aqui, mais perfeita, sabe o que é? Quem sabe o que estava querendo dizer aqui? Que esses missionários aqui, esses pregadores itinerantes aqui, eles não estavam preocupados com R$1 sequer. Eles estavam interessados em anunciar o nome de Jesus, amado. Eles não iam pregar e falavam assim, eu vou pregar na tua igreja, mas o meu cachê é R$2.000, tem para me pagar? Não. Se ele fosse pregar e alguém abençoasse, amém. Se ele fosse pregar e alguém não abençoasse, amém também. Importa que o reino de Deus avance. Mas hoje as pessoas vão pregar, mas o meu cachê é a partir de 2.000. É o evangelho que a gente está vivendo, amado. É o evangelho que a nação brasileira vive. Gaio era o tipo de cristão completo que ele falava, eu não sei pregar, mas eu ajudo quem sabe. Eu não tenho condição de ir, mas eu ajudo quem pode ir. Eu não sei falar, mas eu ajudo quem sabe falar. Então Gaio e os cristãos, eles eram motivados pelo evangelho, pelo nome de Jesus. Gaio nos ensina, amados irmãos, a sermos cristãos generosos. Cristãos que de fato têm ali o desejo único e exclusivo de fazer o reino de Deus avançar. De ver uma alma se render ao evangelho. E de ver um filho na fé crescendo ali no evangelho, na graça. Amado, vocês não têm noção da satisfação que eu tenho de sentar aqui e ver o Luiz pregando, ver o Luiz ministrando, ver o Márcio pregando, ver a irmã Eliane pregando a palavra, ver a Renata cantando e adorando a Deus, porque eu vejo que essas pessoas estão crescendo na graça e no conhecimento. Vocês não têm noção, quando na reunião de oração, eu ouço Deus usar a boca do Levi em oração e reverência e temor a Deus, amado. Aleluia. Porque eu vejo o crescimento, o desenvolvimento dessas pessoas na fé. Crescendo. Gaio é um exemplo de um cristão completo. Já Diótrefes é o pior exemplo de um cristão e pior líder. Se não, vejamos o versículo 9 em diante. Essa aqui é outra seção já da carta. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los. Ou seja, ele não recebe e impedia Gaio de receber. E os expulsa da igreja. Amado, jamais imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Diótrefes é o exemplo de uma liderança, um tipo de cristão prepotente, arrogante, individualista, hipócrita, egoísta, difamador e aquele que restringe o avanço do reino de Deus. É um dos piores exemplos que a gente pode ter numa igreja. Porque ele se sente o cacife, o senhor feudal. Eu sofri uma situação não parecida, mas dá para exemplificar. Alguém me enviou para ir pregar. Quem estava comigo certamente vai lembrar. Acho que Glaucio estava comigo, se não me engano. Não sei se era só Glaucio. Eu fui enviado para ir pregar. O responsável que estava na ausência do pastor
no caso aqui, ele representava esse Diótrefes, o representante. Ele sabia que eu iria, ele sabia que eu fui enviado lá para pregar. Chegando lá, tudo bem, a paz do Senhor, glória a Deus, aquela coisa toda, bênção, te ver, alegria, pá, coisa e tal. Amém, irmão. Estou eu lá, o culto começa, tudo acontece. Quando chega a hora da palavra, eu já estou me preparando para ir pregar. Irmão, abre a palavra e já, porque Deus me deu uma palavra aqui, a palavra comigo foi embora. Eu falei, amém. Se Deus deu uma palavra a ele. Então, a prepotência da pessoa que não é subordinada à sua liderança, ele foi atropelando tudo. Ficou um mal-estar, porque todo mundo sabia que eu iria lá para pregar, e a pessoa cerceou-me de pregar, e ficou uma situação. Aí depois veio, me desculpa, porque Deus me deu a palavra ali, irmão. Então, eu falei, varão, se foi o Senhor que te deu, amém, varão. Mas eu vejo que o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. É um Deus que preza pela obediência. E se a minha liderança me orientou a uma situação, cabe a mim obedecer. Então, Diótrefes era esse tipo de cristão, amado. Soberbo, arrogante, prepotente, individualista, que quer atrair os holofotes para si, que quer tomar conta da igreja, que se coloca como dono da igreja, como soberano, como alguém que quer de fato delegar, ordenar, bater o martelo. Quem manda sou eu. Amado, a Bíblia diz que nós aprendemos com todos os santos. Não há um poder exclusivo em um homem centrado na igreja. Amém. Quando um poder estiver emanado, centralizado em um homem, essa obra vai acabar, mano. Porque todo poder, honra, glória, domínio, majestade, soberania, governo está nas mãos do Senhor. E Ele delegou para a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo. Então aqui não tem o holofote do pastor Ricardo, que só o pastor Ricardo prega, que só o pastor... Pelo contrário, mano. Nós aprendemos com todos os santos. Nós somos submissos à nossa autoridade, à nossa liderança. Nós devemos prezar por aquilo que nos é dirigido. E não... Aqui, olha o que João falou. Escrevi a Diótrefes, ou seja, dei uma ordem, eu instruí, eu avisei, eu informei a ele. Mas Diótrefes, que aprecia ser considerada a pessoa mais importante entre eles, ele se posicionava como o mais excelente entre os irmãos, amado. Entre os irmãos, amado. Diótrefes era um cristão que, se Jesus pedisse para ele lavar o pé de alguém, jamais ele lavaria, porque ele vai falar, mas eu sou o presbítero dessa congregação, você está doido? Como é que eu vou lavar o pé dele de gado? Está entendendo? Não, eu não. Ele deve lavar os meus pés. Ele deve se curvar a mim. Eu sou o presbítero, eu sou o pastor, eu sou o bispo primaz dessa congregação. Entendeu? Jamais, amado, a gente pode pegar esse exemplo aqui de Diótrefes. Jamais. Alguém me ajude aqui lendo Filipenses, capítulo 1, do 14 a 17. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho.
Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Amém. Então, viu o que Paulo disse? Que uns irmãos ficaram encorajados porque o apóstolo estava preso, estava feliz, ele não reclamava, não murmurava. Mas outros, por inveja, nessa versão aqui, rivalidade, eles faziam ali com até ganância, eles pregavam o evangelho. É tipo assim, competição, eu prego mais do que o Diácono Jorge. Diácono Jorge prega mais do que Márcio. Fernando prega mais que Márcio. Márcio prega mais do que Levi. Levi prega mais do que Edgar. E assim, uma competição dentro da igreja. Aí Paulo está falando, o que é isso, gente? O que está acontecendo? Não. A gente não deve se rivalizar dentro da igreja. Pregar por inveja, por rivalidade. Pregar tacando seta, fazendo isso e aquilo. Não, mano. Anuncia o reino de Deus, o evangelho. Não. Paulo falou, anunciam a Cristo com ambições egoístas, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Não, amado. Jamais, amado. Jamais usurpe a oportunidade de anunciar o evangelho por posição egoísta, por rivalidade, por competição. Ninguém é mais e ninguém é menos. Lembra lá de Paulo no início? Que mérito eu tenho se anuncio o evangelho? Que mérito eu tenho? Não tenho mérito nenhum. Então, Deótrefes é um exemplo a não ser seguido. Esse pastor que foi preso hoje é um exemplo a não ser seguido. A não ser seguido. E João, ele é o tipo de crente que é assim. Ele vai e trata na cara. Não tem essa de conversa desviada, não. Ele falou, eu escrevi. Ele não nos recebeu e ignorou a minha carta, a minha ordem. Eu vou lá e vou tratar cara a cara com ele. Que crente de verdade é assim, amado. Crente não coloca no status, não. Crente fala cara a cara. Crente não coloca no Facebook. Crente fala cara a cara, mano. Se tem a queixa contra o irmão, vá até o irmão e fala. E assim como Cristo nos perdoou, assim fazei-o também. Vá lá, mano. Seja homem, seja mulher, assuma, reconheça, seja humilde, peça perdão. Mas vá, mano. Aí usar de oportunidades, amado, para querer ficar rivalizando. O que é isso, gente? Usar da posição para decidir quem prega e quem não prega. O que é isso, gente? Deótrefes fez isso. Não, esse missionário aqui não prega, não. Mas foi João que mandou. Não interessa. O pastor da igreja sou eu. João não está aqui. Se João não está aqui, quem manda sou eu. Está entendendo? Pastor Eva não está aqui, quem manda sou eu. Que conversa é essa, gente? A igreja é de quem? Alguém é dono da igreja? O único dono da igreja é Jesus, amado. E se alguém está debaixo da direção de Cristo, a gente de fato tem que olhar com humildade, amado, e deixar esse irmão ser usado por Deus. Não se colocar como filtro ou juiz. Juiz é Deus, amado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque pode ter Deótrefes, mas existe Gaios e Demétrios no reino de Deus, amado, que vão ser e vão ter muito mais influência do que as mais influência dentro da igreja. Versículo 2, eu já estou caminhando para o final. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade, o próprio Cristo, a seu favor. E nós também testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, João aqui ele estava apelando para a lei judaica, que a gente só deve receber a acusação contra alguém, contra uma liderança, contra uma pessoa, com 3 testemunhas.
Então, se você ouvir algo de alguém, amado, você não deve tomar partido sem antes ter testemunhas para ratificar isso. E ele falou: Demétrio, todos tecem bons comentários. Inclusive, a própria verdade, Cristo. Também nós testemunhamos, você, João e os seus discípulos, e nós também testemunhamos. E a igreja testemunhava acerca de Demétrio. Porque Demétrio era um cristão sincero, verdadeiro, reto, que queria ver a saúde do reino de Deus, amado. E eu chego aqui no final. Versículo 13 a 15. Ainda muito que gostaria de dizer, todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. Paz seja contigo. Os amigos te cumprimentam. Saúde os amigos daí, pessoa por pessoa. Sabe o que o João aqui estava relatando? Para a gente terminar, e alguém abra para mim em Hebreus 10. Sabe o que o João estava relatando aqui? Melhor do que mandar um zap, melhor do que mandar um áudio, é ver a pessoa face a face. Melhor do que mandar uma mensagem, uma chamada de vídeo, mandar um zap, uma carta, um e-mail, um direct, uma mensagem no Instagram, ó, no Facebook, ó, abuso. Melhor do que tudo isso é ver face a face, é ter relacionamento, é tecer, amados irmãos, intimidade, comunhão, de fato ter entranhas de misericórdia, de fato nutrir relacionamento. João está falando: olha só, eu queria escrever mais, mas eu vou deixar a pena, a tinta, vou sair da minha mesa, vou sair de tudo, eu vou pegar o meu navio e vou ver todos os irmãos face a face. Eu quero ter comunhão, eu quero viver o corpo de Cristo. Intimidade. Intimidade. A tecnologia está vindo, amados irmãos, parece que é. E ela tem os seus pontos positivos. Ela aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto. A gente não está sabendo lidar com aquilo que pode ser útil a nós. E as pessoas estão ficando confortáveis em seus redutos e não estão querendo mais viver a vida relacional de igreja, a vida de comunhão de igreja. As pessoas estão querendo viver o seu Cristo em casa. E vida de igreja é vida de relação, vida de intimidade. Hebreus 10, quem abriu? 22 em diante. Pode ler, pastor? À vontade. 22, né? Isso. Mas tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 10, 22? Hebreus 10, né? Hebreus 10, 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não abandonemos o quê? A tradição. A tradição. De quê? De reunirmos como igreja. Amém. Segue. Segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém. E quando você continua lendo o texto, ele diz que Deus vai dizimar os inimigos dele. E na hermenêutica, na interpretação, quem se encaixa como inimigo de Deus? Dentro desse texto aí. De Hebreus 10. Quem?
Olhe para o texto e enxergue. Quem o quê? Diga, fala para fora agora. Homem, macho. Isso, varão. Os que não querem congregar. Os que não querem manter a tradição de se reunir como igreja. Então, quem se opõe à igreja torna-se inimigo de Deus, amor. A gente vai falar dos que retrocedem. Minha alma não tem prazer nisso. A alma de quem? A alma do Senhor não tem prazer daqueles que retrocedem. Então, amados irmãos, que nós possamos aprender com essa pequena carta tantos ensinamentos para viver uma vida saudável de igreja. E isso parte da comunhão com Deus e com os irmãos. Foi o que o Breno Fernando certa feita ele disse aqui numa oportunidade aqui, ele perguntou: quem lembra o que está escrito no Salmo 133, versículo 1? Aí eu levantei a mão assim, aí o Fernando: sou um pastor! Mas isso deve estar impregnado na nossa alma, mano. Salmo 133 diz: ó, vamos citar bem forte, fique de pé aqui, vamos gritar esse texto aqui, mano. Grita. O texto é assim, ó: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos falar juntos isso bem forte. 1, 2, 3 e... ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que a gente possa nutrir isso. Que a gente possa zelar por isso. Que a gente possa viver uma vida congregacional de respeito, de obediência, de uma vida que ama a obra missionária, que ama evangelizar, que ama pregar o ano aceitável do Senhor, que ama visitar hospitais, que ama visitar asilos, que ama visitar centros de recuperação, que ama visitar outras congregações, outros irmãos, que ama visitar os irmãos, que ama uma oportunidade para falar do reino de Deus, igual está acontecendo no grupo, mas irmão, devocional. Cada um traz uma reflexão. O Breno Fernando traz, o Diácono Jorge traz, a irmã Viviane trouxe, os irmãos lá de Vaz Lobo, alguns trouxeram. Então traga aquilo que Deus está ministrando no seu coração, porque a gente aprende, amado, um com os outros. A gente aprende. Eu fico ouvindo os áudios, eu fico maravilhado. Os irmãos pegam um trechinho ali e vai discussão acerca da palavra. Fala: meu Deus, Deus é bom. Deus é bom. Que a gente possa amar, falar do Evangelho de Cristo. Amém? Alguém agregar? Falar alguma coisinha? Um texto? Alguma coisa? Amém? Sim ou não? Se não, cale-se para sempre. Pastor, o senhor falou da evangelização, é importante. Sim. E um exemplo disso foi ontem, quando nós estávamos lá em Mauá, fazendo um culto lá na casa do Mike lá. A conversa daquele rapaz depois contigo. Sim. Vale a pena, gente. Aquilo não para a glória do Senhor, primeiramente. Em nome de Jesus. Jamais. Porque ele falando que ele não era servo, não era crente, falando dessa maneira, se eu não me engano, se eu errar, o pastor pode me corrigir. Ele falando que ele não era crente, mas a esposa dele era crente. Mas ele ia sempre, às vezes ele vai na igreja da esposa, aquela coisa toda, volta. Mas aí, ele ouvindo a palavra ontem, ele achou uma palavra diferente. Ele falou: não, eu costumo, porque eu não sou crente não, mas eu observo as coisas. Ele falando que eu observar as coisas. Eu observo. Ele observa, ele vendo a diferença. Não, o senhor fala, mas fica assim, dá vontade de ouvir mais e joga para a palavra. Lá não, lá tem, ele buscou uma palavra para falar, não achou. Não achou, eu falei, aí ele falou assim, lá, porque, aí ele falou, lá na congregação da minha esposa, eu falei: vai dar lenha, lá, não, você aponta para a palavra, para o Evangelho e faz a gente refletir. Isso que ele falou. E lá não, lá eu falei: pirotecnia? É isso aí. Por quê? Hoje as pessoas querem holofote, amado. Querem fama, reconhecimento. O que nós queremos é que Deus seja conhecido, amado.
Nenhum de nós, né? Que ele cresça. Nós somos pó, cinza, lama, lodo. Cinza. Mas que ele cresça, a gente diminua, amado. Amém? Glória a Deus. Podemos terminar? Minha irmã, por gentileza, faz favor. As irmãs, né? Que vieram de longe. Glória a Deus, faz favor. Glória a Deus. Só 34 horas dentro de um ônibus. Oh, glória a Deus. E aí, preciosa, paz do Senhor Jesus, minha preciosa irmã. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, amém? Uma alegria ver a extensão do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Entender que a multiforme graça do corpo de Cristo se estende a territórios que a gente não imagina. E a distância que hoje nos separa, na eternidade vai nos unir. E aí, de fato, a verdade do Salmo 133 vai acontecer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Chegará um dia em que as fronteiras estaduais não vão nos separar. Aleluia. Porque o reino de Deus ele vai ficar ali, compactado, com o seu povo, com a sua igreja. Meu desejo é que Deus em Cristo Jesus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Como João desejou para cá, eu desejo para vocês. Que assim como vai bem a alma de vocês, assim vai bem a saúde e tudo quanto vocês empreenderem. Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Amém? Vamos orar, amados irmãos? Vamos orar? Algum irmão aqui? A irmã Vanessa que veio com elas aqui, que trouxe elas, por gentileza, então. Faça a oração final. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja Deus. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu santo nome, te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o bem que o Senhor tem demonstrado à tua igreja, por todo o amor, por toda a misericórdia, Senhor. Não somos dignos de estar aqui, Senhor, mas aprove a Ti, ó Deus, nos resgatar, Senhor, porque um dia, ó Deus, alguém pregou o Teu Evangelho para nós. Um dia, Senhor, Tu levantou um valente, uma mulher valente, um homem cheio da tua unção e levou o Teu Evangelho até nós. Fomos resgatados, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigada. Que assim também, Senhor, nessa noite, ó Deus, assim como foi o início da pregação, ó Senhor, como também estávamos falando hoje à tarde, eu e minhas irmãs lá em casa, falando exatamente sobre pregar o Evangelho, sermos corpo, Senhor, e chegamos aqui e fomos alimentados com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que daqui sairá missionários para homens e mulheres, jovens, cheios da Tua unção, sem medo de abrir a boca, Senhor, e resgatar vidas, Senhor, nesse mundo, ó Pai, tão tenebroso, esse mundo cheio de pecados, Senhor, onde pessoas, Senhor, cada dia mais, ó Pai, têm se lançado, Senhor, nas trevas, mas que possamos, Senhor, avançar, levar a Tua luz, a Tua palavra, a esperança que é Cristo, Senhor, a vida que é Cristo, ó Pai, que possamos realmente ser, ó Pai, a Bíblia ambulante, que possamos, Senhor, darmos testemunho do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, ó Pai, que onde nós chegarmos, Senhor, a Tua luz chegue, o Teu Espírito vai conosco, assim como Tu falou, Jesus, que Tu iria conosco, que Tu iria nos acompanhar, Senhor, aonde nós estivéssemos, Senhor, que o Senhor estaria conosco, Senhor. Nós cremos, Jesus. Aleluia, Deus, quando o Senhor falou, ide por todo mundo, o Senhor falou que estaria conosco por todos os nossos dias. Então, Senhor, que quando Teus servos, quando os pastores, os diáconos, os obreiros, Senhor, aonde estivermos, Senhor, ali um culto no lar, que o Senhor já esteja ali preparando todas as coisas, as curas, os milagres, as libertações, Senhor. Ó Pai, porque não pregamos, Senhor, ouro e nem prata, Senhor, mas é por conta desse Evangelho que o Senhor nos deu, ó Pai, é que as nossas irmãs vieram de longe, ó Pai, e estão aqui, ó Pai, porque encontrou
O Evangelho, Senhor, que não foi distorcido. Glória a Deus. O Evangelho, Senhor, que não foi vendido, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Ah, Senhor, mas louvamos o Teu nome. Te glorificamos, Senhor. Eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço pela vida do pastor Ricardo, Senhor. Pela vida do pastor Wellington, pela vida do pastor Elvis, ó Pai. Homens, Senhor, que estão, ó Pai, 100% dedicados a pregar, Senhor, e a morrer por esse evangelho verdadeiro. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada dia mais essa congregação. Assim como o pastor falou, ó Pai, que realmente precisamos, ó Pai, estarmos mais atentos, ó Deus, ao trabalho missionário, ó Senhor. Então, ó Deus, que essa chama não venha se apagar, mas que sim, ó Deus, o Senhor venha todos os dias testificar essa obra em nossos corações, não somente nos pastores, mas em todos nós. Eu te agradeço por esse culto, te agradeço por o Senhor ter nos trago lá do Rio até aqui, Senhor. Te agradeço porque eu sei que o Senhor vai nos levar de volta, e assim também o Senhor vai acompanhar cada irmão que está aqui, da mesma forma que o Senhor trouxe, Senhor, o Senhor vai nos levar em paz. Senhor, cobertos pelo Teu sangue, Jesus, nos livrando de todo o mal, Senhor. Muito obrigado por a parte, Senhor, por esse corpo, por os meus irmãos, Senhor, porque nós somos, Senhor, parte de um mesmo corpo, o qual o Senhor é o nosso cabeça, o qual o Senhor é o pastor dessa igreja. Nós te louvamos, te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, amém, amados? Deus abençoe. Amém, amados? Domingo estamos aqui permitindo o Senhor, a partir das 19 horas, vamos estar aí adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Tem algum recado, meu diabo? Alguma coisa que eu me recordo? Não? Nada não. Graças a Deus. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, que recebe, se você é um dele, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem impedirá? Foi ele que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Consagração sábado a partir das 9 horas, amém, amados? Glória a Deus.